outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O papo de hoje é sobre o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, o Web Summit, que aconteceu há alguns dias em Lisboa, Portugal. Mas claro, nós vamos aterrissar o que aconteceu lá para cá, para a nossa realidade, buscando captar as principais lições e o que nos aguarda lá na frente. Para isso, nós teremos 3 convidados que vão trazer um outro olhar, o olhar de quem esteve lá no evento. O Fábio Rios, que é CMO, ou diretor de marketing da Brivia, o grupo de comunicação especializado em transformação digital de grandes marcas no Brasil todo. Rafael Codonho, jornalista, meu sócio da Critério, resultado em opinião pública, empresa com foco em gestão de imagem e reputação. E o Tomás Adam, também jornalista e sócio da Critério. Queridos, em primeiro lugar, bom dia aí, tudo bem com vocês? Fábio Rios. Tudo ótimo, Kleber, um prazer imenso estar falando aqui no teu programa. Satisfação. Tu estás gravando aí desde do Caldeira, é isso? Isso, eu estou no Instituto Caldeira hoje. Maravilha. Vim para cá para conseguir ter um pouco mais de sossego. Nesse horário, lá em casa, as crianças, né, correm pelos corredores. E o Tomás, bom dia, Tomás, desde Gramado, né? Bom dia, Kleber, desde Gramado, exatamente. E o Rafael desde a Critério em Porto Alegre, é isso, né? Perfeito. Bom dia, ouvintes da Band. Vamos lá, então, meus queridos. Vocês estiveram em Portugal ouvindo palestras de executivos de marcas como a Apple, a Amazon, a Microsoft, a Meta, além de se relacionarem lá com startups e empresas de tecnologia do mundo todo. Eu vi que o evento reuniu mais de 70 mil pessoas. Então, eu queria começar por ti, Fábio. O CEO do evento chamou a edição deste ano lá de Invasão Brasileira, tamanha quantidade de gente daqui que foi para lá. E eu queria te ouvir sobre isso. Por que tanta gente tem ido ao Web Summit? Por que tantos brasileiros? O que isso significa, Fábio? Bacana, Kleber. Acho que, assim, antes de eu procurar trazer a minha visão de por que isso está acontecendo, eu quero, inclusive, parabenizar os brasileiros que estão fazendo isso. Eu acho que é uma belíssima demonstração de visão, né, de entender que existem determinados movimentos que, de fato, vêm pautando o comportamento. E aí, para responder a pergunta, eu vou iniciar com uma frase que eu ouvi de um CMO de uma telecom finlandesa. Eu não sei se eu me atrevo a falar o sobrenome dele, mas é o Lars Silberbauer, alguma coisa assim. E ele diz o seguinte: você não precisa mudar, as mudanças impulsionam as mudanças. E o que eu acho que é brilhante dessa frase é de que o que a gente vem na prática assistindo, e cada vez com uma velocidade maior, é que as tecnologias, elas vêm pautando o comportamento das pessoas. Então, quanto mais novas tecnologias surgem, quanto mais aplicativos, quanto mais formas de interação que a tecnologia proporciona para as pessoas, mais isso acaba influenciando o comportamento. E influenciar o comportamento significa influenciar qualquer coisa. Influencia o meu comportamento de compra, influencia a maneira como eu consumo entretenimento, influencia a forma como eu, enfim, faço outras atividades do meu dia a dia que outrora eu precisava buscar, né, num formato mais presencial e que agora eu tenho os canais digitais para me pautar. Então, o que eu acho que é bacana disso é que o Web Summit, como é um evento, né? Ele é um principal, maior evento de tecnologia e inovação do mundo. Ali a gente consegue beber das principais tendências, das melhores práticas e, sem dúvida, que brasileiros atentos a isso, né, e que querem entender para que lado vai o comportamento das pessoas nos mercados que atuam, sem dúvida nenhuma que lá é um belíssimo capacidade de mensuração, um belíssimo termômetro para isso. Perfeito. Tomás, os números do Web Summit eu estava lendo sobre isso, foram grandiosos também, né? Mais de 1.000 painelistas, 2.300 startups, 2.000 jornalistas,
gente de 160 países, né? Então, deve ser difícil mesmo, vocês que fizeram a cobertura para o Metrópole também, né? Deve ser difícil fazer um resumo, né? Mas mesmo assim, o que é possível de apontar de grandes lições do evento, vocês que estiveram lá? Exatamente, Kleber. O evento ele tem um formato que realmente é difícil de a gente acompanhar tudo, porque são centenas de palestras, debates, discussões que ocorrem ao mesmo tempo, e a gente que vai até o evento muitas vezes fica com essa certeza assim, de, bom, alguma coisa a gente vai ficar de fora, porque não tem como acompanhar tudo ao mesmo tempo. Mesmo assim, Kleber, a gente consegue identificar alguns assuntos que são tratados ali, e com uma certa convergência, né? A gente consegue ver ali alguns temas que acabam sendo lições importantes para o dia a dia das pessoas e das marcas. E talvez a grande lição que eu trago dessa edição do Web Summit é a seguinte: por muitos anos as marcas achavam que, bom, com a tecnologia nós precisamos estar em tudo o tempo inteiro, né? As marcas precisam se atentar a todo tipo de rede social, todo tipo de tecnologia para conseguir chegar aos seus consumidores, aos seus clientes. E, na verdade, o que o Web Summit nos traz, cada vez mais, e as startups, as empresas que participam do evento nos mostram, que, na verdade, hoje as marcas e as pessoas precisam ter uma visão de personalização, realmente, do seu trabalho e do contato com os clientes. Ou seja, não adianta a gente estar em todas as redes sociais ao mesmo tempo, né, em todos os canais diferentes, mas sim a gente precisa estar naqueles canais que fazem sentido para o nosso consumidor. Então, a empresa, a indústria, o comércio, o serviço que quer chegar a determinado consumidor precisa estar atento aos canais que fazem sentido para a jornada dele e, mais do que isso, entregando aquilo que o cliente deseja. E hoje a tecnologia cada vez mais nos traz possibilidades dessa, não só dessa pulverização das mensagens, mas sim de uma customização muito grande. Essa é uma grande lição que a gente traz, assim, para realmente conseguir chegar até o nosso objetivo, no caso, uma marca que encontra o seu consumidor, precisa pensar de uma forma customizada, de uma forma realmente individualizada. Então, acho que essa é a grande lição que as diversos assuntos que o Web Summit nos trouxe, que é realmente essa questão de buscar aquilo que interessa o cliente, que interessa o nosso consumidor. Isso é tão novo, tanto quanto antigo, né, Tomás? Exatamente. É uma lição que desperta para enxergar o cliente, né? Há quanto tempo a gente vê o Falcone, por exemplo, falando essas coisas bem primárias e na nossa jornada, né, Fábio, de empreendedores, a gente vê todo dia essa necessidade de perceber o cliente, a sua excelência, o cliente. Rafa, é a quarta vez, né, como eu disse na abertura, que tu participas do Web Summit. É um evento que fala muito sobre tecnologia, mas também muito sobre gente, que é um pouco o que o Tomás e o Rios já trouxeram, sobre relações humanas, comportamento, sobre o futuro do trabalho. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre as tendências que estão sendo vistas pelas empresas e pelos especialistas nessa área. Perfeito, Kleber. Esse tema, ele ganhou tamanha projeção que nesse ano teve um palco exclusivo para tratar sobre o futuro do trabalho, né, que é o palco Remote, que teve uma série de palestras, né. Antes de entrar na resposta em si, tem dois panos de fundo que eu acho que ajudam a entender comportamento, né, que foi muito a primeira resposta do Rios. Primeiro, esse cenário global que se avizinha, né, tem alguns especialistas ali que apontaram até já para o primeiro semestre de 2023, né, então está próxima essa recessão. E o segundo, múltiplas gerações com comportamentos muito distintos entre si no mesmo ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem pessoas ali na casa dos 60, pessoas nas casas dos 20, e impactadas pela tecnologia de uma forma muito diferente e reagindo, assim, sobre a perspectiva de carreira de uma forma também muito diferente, né? Uma das palestras mais demarcadoras sobre o assunto, para mim, Kleber, foi com o diretor de operações do LinkedIn, né, que é a maior rede social com enfoque profissional. Ele trouxe um insight que para mim foi bastante interessante, que é o avanço da importância
do alinhamento de valores entre as empresas e os colaboradores, né? Então, esse cruzamento de princípios humanos, princípios de vida, enfim, e até o LinkedIn vai começar a casar isso na busca de emprego. Então, por exemplo, o Fábio Rios, né, que é CMO da Brivia, uma empresa aí que tem 500 colaboradores, abriu uma vaga de marketing, ele vai procurar uma pessoa formada com determinada formação, mas que também defenda a causa tal, né? Sei lá, equidade, sustentabilidade, então vai ter filtros para dar justamente esse fit. Sobre tendências para 2023, ele apresentou duas, principalmente. A primeira questão da flexibilidade, né? Tinha muito essa questão da dúvida, pós-pandemia, como é que vai ficar o ambiente do trabalho, né? Eu lembro da aula de química, eu não era exatamente um bom aluno de química, mas eu lembro que falava que o material decantou, né? Eu acho que a gente tem agora já uma certa distância, assim, do pior momento da pandemia, e a gente consegue ver de uma forma mais clara como é que vai ser esse futuro do trabalho, se vai ser remoto, híbrido, enfim. E o que ele fala, assim, que as pessoas conseguiram perceber que conseguem entregar o mesmo tipo de resultado trabalhando de uma forma mais flexível, em casa, tendo um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, não desprezando tudo isso que um ambiente profissional presencial proporciona, que é o convívio, determinadas questões aí que o presencial é insubstituível. Essa é a primeira questão, né, e as empresas vão continuar cedendo a isso, abrindo o leque, implementando essa cultura nômade, enfim. E a segunda questão que ele trouxe com bastante força então, a ênfase nas soft skills, né, essas habilidades. Se antes um empresário perguntava para um interessado numa vaga, onde você estudou, onde você trabalhou, ele vai continuar perguntando isso, mas isso ganha cada vez menos força. O que vai importar cada vez mais são essas soft skills, né, são essas habilidades como capacidade de adaptação, vontade, curva de aprendizado, ou seja, não tanto uma ênfase na formação stricto sensu, formal, mas nessa capacidade, nessa dinâmica do ser humano. É um pouco isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é uma coisa, né? Vocês vivem isso, o Fábio deve viver também, no recrutamento de gente, né? E na avaliação de pessoas cotidianamente, que a gente vê que realmente a intelectualidade formal nem sempre significa desempenho, resultado, e nem cadeia de valores que tu falaste aí, né? Quer dizer, mau caráter pode ter pós-graduação, então é um exercício permanente isso das empresas de fazer esse levantamento. Fábio, principalmente durante a pandemia, né, uma pauta se tornou urgente para a maior parte das empresas, seja qual for o seu tamanho e nicho de atuação, que é a transformação digital, e que a Brivia é uma das maiores expoentes do Brasil na prática, né, nessa transformação, né, em si e nas empresas que atende. No artigo que você publicou, tu chegaste a dizer que é um jogo que apenas está começando, apesar de toda essa evolução. Aí eu queria te ouvir por quê e que luzes a Web Summit lançou sobre essa tua reflexão, por exemplo. Bacana, Kleber. O que eu acho que a reflexão ela se dá, a gente pode até resgatar um pouquinho lá em 95, quando a internet comercial ela chega no Brasil, né? E 5 anos depois a gente começa a ver já os primeiros canais de interação, as primeiras redes sociais. Reclame Aqui, por exemplo, expoente super importante, né? Que deu muito mais voz para as pessoas poderem reclamar de produtos, né? Anos antes, se eu comprava um produto e eu não gostava dele, eu ligava um 0800 que estava na embalagem, e talvez, se a marca fosse, de fato, preocupada com seus consumidores, etc., ela ia trazer algum tipo de retorno para isso, explicando o algo que o vale, né? Isso mudou muito desses anos para cá, né? Na prática, foi somente um estopim para o crescimento dos canais e dos pontos de contato das marcas para com os seus consumidores e dos consumidores entre eles, entre si, para que eles possam também falar abertamente sobre se gosta ou se não gosta de determinada marca. Então, se antes bastava a gente ter uma propaganda no principal canal de televisão, falando lá na novela das 8,
e eu comunicava ali o que a minha marca estava disposta a fazer. O jogo ele muda porque não é mais uma única porta principal de interação, né? Hoje são múltiplos pontos de contato, onde essa verdade, esse bom atendimento, essa boa experiência, ela precisa existir em cada um desses pontos de contato e em cada uma das etapas da jornada deste consumidor em relação à marca. Desde o momento que ele está entendendo o que a marca se propõe, desde o momento que ele está avaliando aquela marca, no momento que ele decide consumir aquela marca, e inclusive o pós, né? Então, assim, eu estou sendo bem atendido depois daquilo que eu pude experimentar. Então, a complexidade do jogo é muito maior. E a gente está falando de um movimento que é extremamente recente. Então, eu trouxe essa visão sobre um jogo que está apenas iniciando, porque ficou bastante evidente lá no Web Summit como existem ainda marcas e marcas grandes nas quais a gente interage no dia a dia, seja nacionalmente aqui no Brasil ou globalmente, como foram os exemplos trazidos lá no Web Summit em Portugal, no qual os consumidores ainda se frustram com essas marcas. Então, existe ainda muito espaço para que as marcas percebam que esse jogo ele mudou, que ele não é mais um jogo no qual eu preciso apenas trabalhar a comunicação sem necessariamente trazer verdade. Eu preciso gerar as experiências em toda e qualquer interação que a minha marca possa ter com aquele meu consumidor. O Fábio, eu gosto de dizer sempre, quando a gente fala em transformação digital, no fundo, a gente está falando de qualidade de vida também, né? Que é isso, é para as pessoas, né? Para melhorar a vida delas. Sem dúvida, sem dúvida. É o impacto da tecnologia, né? O Harari diz isso, né? Que a gente nunca teve tanto conforto, né? O Harari que escreveu lá o Homo Sapiens, Homo Deus, né? Ele fala isso, nunca a humanidade teve tanto conforto, né? Teve tanta facilidade em viver, não precisava mais brigar com o urso na caverna, não precisava mais sair para a rua. Claro que a gente sabe que existem disparidades e o mundo ainda tem muito espaço para buscar equidade, mas, por outro lado, a gente nunca teve tanta saúde, a gente nunca teve tanta expectativa de vida, e isso é graças à tecnologia, né? Então, é importantíssimo a gente, né, ter esse conhecimento e saber para que lado ela vai, para que a gente possa se pautar juntos. E que agora está chegando nos governos, bem mais devagarinho, nas repartições, né? Acabei de comprar um imóvel e aí fiquei surpreso que eu fiz toda a negociação, escrituração, documentação, sem levantar da minha cadeira. Fiquei maravilhado com isso, achei que ainda não tinha chegado lá e chegou, nem para o banco eu fui. Então, achei maravilhoso essa micro experiência aqui da transformação digital, né? O Rafa, existe uma estratégia aí que está ganhando força na comunicação e no marketing das marcas, né? Que também é muito filosófica até, mas que está muito presente hoje, que é a chamada estratégia do cliente ao centro, né? Que é um pouquinho do que a gente já falou aqui. Eu queria avançar um pouco nisso, Rafael, e traduzir um pouco para a prática o que essa grande mudança, ou esse jeito de olhar, representa. Eu vou começar, Kleber, se você me permite, mostrar o que não é o cliente ao centro, né? Quantas vezes, né, Rios, Tomás, a gente vê uma marca, uma grande marca, fracassando miseravelmente em suas ações de marketing, de comunicação, de PR, enfim, né? E geralmente isso acontece quando elas vão muito além do senso comum e se descolam da necessidade dos seus públicos, né, dos seus clientes. Alguns exemplos, né? Quando a gente vê um escritório muito tradicional de advocacia, por exemplo, querendo afetar um comportamento, ser bacaninha num TikTok ou numa rede social mais jovem. E a gente olha para aquilo e vê que não é real, né? Aquele é um terreno valioso para muitas marcas, mas ele talvez não seja o lugar dela, né? Ou grandes corporações, por exemplo, querendo surfar uma onda do momento, uma causa, quando a gente vê que por trás de um belo post de Instagram tem algum comportamento questionável, tem questões ali da linha de produção que ainda não estão bem resolvidas, né? Ou também campanhas feitas só para saciar o ego do publicitário, né?
A gente vê que a marca não é aquilo que ela está tentando parecer ser. E aí, pobre do cliente o esquecido, né? Quase não acontece isso, hein? Pouquíssimo. E tem essa força, como o Kleber trouxe na pergunta, ganhando essa perspectiva, ganhando força globalmente, que é o cliente ao centro, né? E tem algumas perguntas que ajudam a identificar se uma ação de comunicação, de marketing, ela tem o cliente ao centro. Primeiro, assim, isso que eu estou planejando executar, é o que o meu cliente quer de fato ou é o que eu quero que ele queira, né? Outra, vai melhorar essa jornada de experiência dele? Vai trazer qualidade de vida? Vai melhorar a nossa relação? Se as respostas forem negativas, então quer dizer que a gente não está indo num bom caminho, né? E acho que nos últimos anos, até por essa pressão de transformação digital, muitas marcas ficaram como baratas tontas, né? Se perderam, não sabiam por onde começar, não tinham bons parceiros estratégicos que ajudassem nessa iniciação, nessa maturação, enfim, e acabaram fazendo muito ao mesmo tempo, né? Fazendo de tudo ao mesmo tempo. Tomás trouxe um pouquinho dessa questão na fala dele também. E deixaram de lado aquilo que é mais importante para o cliente. E alguns concorrentes de mercado apostaram no essencial, nessa conexão com o cliente, e ganharam terreno, né? Então, a gente entende, claro, que com todo esse cenário, tem muito barulho no entorno, é cada vez mais difícil realmente posicionar uma marca, fortalecer a reputação, enfrentar crises, avançar no mercado, reter carteira. Mas acho que tem um recado até relativamente simples que a gente pode deixar nesse programa, que é não tirar o olho de quem paga a conta, o cliente, de quem realmente importa para o negócio. Se a gente não esquecer disso no dia a dia, o risco de erro é muito menor. É a famosa barriga do balcão, né? A barriga do balcão, né? Perfeito. A nossa sócia Soraya Hanna, o Fábio, que tu conhece também, que é filha de comerciantes, ela usa sempre essa expressão, né? Esfregou a barriga no balcão, tá sabendo das coisas. O Tomás, o Rio ganhou uma competição nacional e vai sediar o Rio de Janeiro, né? A primeira edição na América Latina, aqui no Brasil, no ano que vem. Vocês chegaram a conversar com o pessoal lá, as expectativas, o que o Brasil vai ganhar com isso, o que representa o Web Summit no Brasil? Exatamente, Kleber, como você falou no início do programa, essa foi a principal participação do Brasil no Web Summit em toda a história. A gente teve ali missões, por exemplo, que a Apex desenvolveu com 60 startups, mais de 20 empresas em conjunto, centenas de pessoas, né, acompanhando essa missão. E de fato, a participação brasileira, acho que muito em função dessa edição que será realizada no Rio de Janeiro, no ano que vem. Então, teve muita gente, e inclusive conversávamos, né, eu e Rafael Rios, lá em Lisboa, como tinha poucos representantes de outros países da América Latina, né, quase ninguém, do Argentina, Uruguai, pouquíssimas pessoas, só que muito brasileiro, assim, realmente era algo impressionante. Eu vi lá diversos stands sobre diversas empresas brasileiras, startups, e também esse da Apex, gigantesco, e tinha então também um stand específico do Visit Rio, que é uma organização que está promovendo que promoveu informações sobre o evento no Web Summit, e de fato todo mundo com olhos muito atentos ao Brasil e à edição do Web Summit que vai ocorrer em maio de 2023. Quando eu conversei com o pessoal, eles falaram assim, tem muita gente que vem aqui de outros países que estão muito entusiasmados, tanto porque ou não conhecem o Brasil e conhecerão a partir do Web Summit, ou então porque jamais viam no país esse pendor pela inovação, conheciam o Rio pelas praias, pelas paisagens, pela gente bonita, pelo clima, pelo futebol, mas jamais fariam essa ligação entre inovação e Brasil. E isso é muito interessante, porque, na verdade, o Web Summit no Rio é um dos grandes eventos que ocorrerá ano que vem, mas teremos outros, inclusive em Porto Alegre, né, o próprio Salt Summit, que vai acontecer novamente ano que vem, que terá aí acho que 5 anos já estão certos de que ocorrerão aí em Porto Alegre. Então, o Brasil, de fato, entrou nesse
ciclo, nessa rota de grandes eventos de inovação, o que é muito positivo, tanto para as empresas, para os negócios, para o turismo, né, para essas cidades. Acho que esse exemplo de Porto Alegre no ano passado, com o Salto Summit, foi espetacular, né, com muita gente de fora conhecendo a cidade. Então, acho que é uma grande notícia, Kleber, que a gente tem aí para os próximos anos, realmente, o Brasil na rota dos grandes eventos de inovação. Rios, para fechar, eu quero te ouvir um pouquinho sobre esse ponto, porque esse interesse do Brasil, de Porto Alegre, isso tem significado prático para as empresas também, né? Abre oportunidades, interesse pela área, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é muito bacana de ver, assim, esse movimento, que é um movimento brasileiro, né? Um movimento que a gente percebe que todos os setores estão alinhados, né, procurando fazer isso, mas talvez o grande orgulho, aí claro que eu vou acabar puxando a brasa aqui para a nossa sardinha, né, dado que somos aqui gaúchos, o movimento que o Rio Grande do Sul vem fazendo em relação a isso merece ser extremamente reconhecido, né? Nunca houve tanto alinhamento entre governo do estado, prefeitura, Assembleia Legislativa, e eu estou falando aqui com nenhuma pretensão política, por favor, não me interpretem dessa maneira, mas isso alegra demais justamente pelo fato de que nós entendemos a relevância que isso leva para as nossas marcas, para os nossos mercados, e no fim do dia, o maior beneficiado naturalmente é o consumidor, que vai ter à disposição melhores ofertas de produtos e serviços mais atualizados com o que existe de mais inovador no mundo. E isso, felizmente, aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Queridos, não há mais tempo para nada. Muito obrigado, Tomás Ada, Rafael Codonho, Fábio Rios, foi um ótimo papo. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Ela estará disponível também nas minhas redes sociais, Kleber Benvenu, com GNU no final. Bom final de semana e até lá!